Fala, titio! E aí, tio? Tranquilo? Tudo bem Tá com boa? você? Esse Tá friozinho beleza. bom, hein? Friozinho bom, bacana. Você que mora em algum lugar caloroso deste Brasil varonil. Inveja. Hashtag inveja porque São Paulo tá frio. Fortaleza. Fortaleza. É quentinho lá, hein? Lugar bom. Juneca morava lá, né? É, o Juneca morava lá. Agora tá em Portugal. Lá comendo pastéis de Belém. Oh, coisa boa. Ih, Um maravilha. abraço, Juneca. Você faz falta aqui. Vai, Tonico. Já já nós vamos visitar você e você vem pra cá. O que você acha? Boa, né? Mas por que a gente tá falando de irmãos? Porque a gente irmão remete ao quê? História. E hoje um episódio que eu quero propor. Vamos lá. Faz tempo que todo mundo tá pedindo, todo mundo tá falando. Mentira, ninguém tá falando. A gente tá falando entre nós dois. A gente tá um tempão, mas a gente tem que fazer, a gente tem que Que é falar. o quê? É contar a nossa jornada, a nossa primeira... Porque sempre quando vem convidado aqui, a gente faz essa A pergunta. gente faz essa pergunta, né? Como é que você entrou? Por que você entrou? Você teve na família, Então, teve, não sei Eu devia o quê? ter começado com a música do podcast, que é essa daqui, ó. Começando Boa. mais um B13Cast com o nosso convidado especial, ele, Tio e Titio. titio. Não, você, a história é sua, hoje a história é do É a tio. minha história? A primeira achei que ia ser a sua Surpresa, primeira. surpresa. Eita, nós. Tá pronto? Decorou? Você decorou a matéria? Vamos lá. Você Tá lembra? tudo aqui, ó. Você é mais velho. É melhor gravar o seu primeiro, porque Tá bom. a idade vai chegando e vai que a memória começa a falhar. É, já vai falhar, já tá falhando de vez em quando. É melhor gravar a minha primeiro mesmo, verdade. Então, a gente quer trazer aqui boas histórias para que você que quer começar, que tá começando, não sinta que você perdeu o bonde, que você tá na profissão errada, que você não serve para isso, que você não é especialista, que você não tem dinheiro. Legal, e acho que a proposta é essa mesmo, assim, é realmente servir como exemplo e falar o que aconteceu. E pra que as isso. pessoas possam se identificar, né? Porque a gente já trouxe aqui Exato. empreendedores, a gente já trouxe artistas. Teve artista aqui, gente. Olha a moral. Já teve político. Teve político aqui, verdade. Não é político, não, porque candidato a prefeito. Né? Marina Elô teve aqui. Marina. Então, vamos aproveitar o nosso tempo pra também não fazer aquele vídeo, porque você vai contar a Senão fica história. de época, não, né? Vamos lá, Então, vai. Não rola não. Vamos focar o seguinte. Hoje você é o entrevistado de hoje. Um bate-papo pra contar pra vocês a história desse senhor, de quando ele tinha umas madeixas que iam até a cintura. André, Nunca teve cabelo. 50 anos, careca já desde os 20. Desde os Sou eu. 20? Essa eu não sabia. É. Cara, era impressionante. Eu, quando era garoto, era muito engraçado. Eu te porque- conheci com uns 30 e pouco, sabia? 30? Foi. É. Não, já era um carecão. Sim, pô, sim, não, sim. Mesma coisa, igual. Mas com 20 anos já... Eu tinha uns amigos e a gente usava touca. A gente era meio hippie, meio porra louca, assim. E eu usava porque a frente aqui era horrível. Eu tentava deixar o cabelo crescer. Ficava legal, enroladinho, super bonitinho aqui, assim. Mas tirava a touca, cara. Já era... Já tinha as entradonas. Já era. Aí tem um dia que eu falei, quer saber? Não, cara... Eu entrei, fui trabalhar no banco, daí eu entrei no banco, foi muito engraçado, da noite pro dia, assim, eu tive que cortar cabelo e tudo. Mas essa é outra história, mas vamos lá. Vamos falar de grana. De grana, vamos falar de grana. Mas grana tem a ver com ganância? Não, cara, Querer ser rico? não. Posse? não, É isso? Não. E é Fala muito aí. engraçado, vamos lá, porque essa é a história, no fundo, porque assim, trabalho desde criança, tenho 50 anos, e descobri a fotografia ainda novo, porque eu trabalho já desde os 9. Então é aquilo, né? Trabalhei com um monte de coisa. Desde peguei papelão, pintei bonequinho da Gulliver. Lembra da Gulliver? Sim, claro. Pintei bonequinho da Gulliver. Vendi limão na feira, meia. Putz, office boy, entregador de pizza. Nossa, um Sempre monte se de virou. coisa. Sempre me virei. Eu vi a sua carteira de trabalho, você começou cedo, né? Até Comecei registrada. cedo, muito cedo. Eu tenho uma foto, meu, que é um garoto de criança. Eu tenho a foto aqui, depois te mostro. E aí é louco, porque assim, meu pai, minha mãe, balconista, vendia roupa. Depois ela começou a vender prata. Meu pai mecânico, já falecido, 26 anos atrás. E eu nunca tive na família um contato sobre investimento, um contato sobre algo Você é uma educação de finanças, financeira. uma educação financeira. Nunca tive isso. E aí é muito louco porque na minha cabeça sempre foi aquilo. Eu peguei a hiperinflação, trabalhava no banco na época, tudo mais. Então é a cabeça do gastar.
né? Dessa Anos educação 80 que todo mundo ali. já tem. Anos 80, tudo mais. E aí é muito louco, porque quando eu comecei a ganhar uma grana, eu realmente falei, não, vou comprar uma casa. Comprei um apartamento pequenininho, mosca branca de olho azul, bem legal. E fui legal, porque assim, eu comecei a me dar bem com a fotografia, que é algo que eu amo. E começou a girar, bacana, legal. E eu falei, eu preciso comprar alguma coisa. Comprei uma casa. Beleza. Então... Mas você se endividou ou não? Não me endividei. Eu fiz um negócio, assim, eu tinha um carro, eu falei pro cara, ó, eu te dou tanto, eu tenho um fundo de garantia, porque eu trabalhei por 13 anos na Universidade Anhembi Morumbi, então eu tinha um fundo de garantia até que legal. E o restante eu falei, ó, eu te pago em 5 vezes. Foi muito louco, porque, cara, foi realmente uma mosca branca de olho azul, porque eu fiquei sabendo, me deu na cabeça, assim, eu quero comprar um apartamento, e aí apareceu esse único apartamento... E eu falei, eu vou lá ver. Aí eu fui lá ver e o cara queria X, eu falei, ó, te pago tanto. Tipo uns 15% a menos. E o cara falou, fechado. Eu falei, puta, agora ferrou. Vai ter que pagar, né? Tem que pagar. Aí vende carro, paraná, pô, eu vou ter algo meu. Beleza, comprei, muito legal, bacana. E então pra mim era isso. Já acho que eu tô um pouco tranquilo. Já tenho uma casa pra morar. Porque acho que o que o brasileiro sempre busca é isso. Você tem uma segurança, um teto ali, pra né? morar. É. E aí foi legal, porque daí eu continuei ainda, né, naquela ativa de bons trabalhos, bastante coisa rolando. E aí o que eu fazia com o dinheiro? Eu ia lá, juntava na poupança, chegava num montante X e eu falava assim, vou comprar um carro novo. Então eu olhava o carro como ativo. Falava, qualquer coisa, se der algum problema, eu vendo o carro. Comprava um carro legal. Aí eu gosto muito de moto, vou comprar uma moto. Ia lá para juntar o dinheiro, chegava num ponto lá, falava, tem uma grana para comprar, ia lá, comprava mais um ativo. Beleza. E assim, eu sempre pensei em pagar direitinho o INSS e lá na frente eu vou me aposentar. Essa sempre foi a estrutura. Já tenho a minha casa, dinheiro que sobra, eu compro um carro, uma moto, que vai ser para mim um ativo. Né? Tô colocando dinheiro ali para ficar bacana. Mas você fazia tudo isso meio que na intuição. Você não tinha nenhum... Você falou, você não tinha educação financeira. Você não tá falando assim, eu vou colocar porque eu tô gastando tanto, isso aqui eu sei. Você fazia meio que no feeling ali. Nada. No feeling mesmo. Achando que tava fazendo a coisa certa. E tô fazendo aqui, tô pagando o meu INSS, então lá na frente eu vou me aposentar. E tá tudo ok. Só que em 2016, setembro, eu descubro um linfoma. Foi em 2016 já? 2016. Setembro de 2016. 5 anos. É um CD30, um linfoma tipo T, não Hodgkin. Para quem for da medicina aí vai entender. Entendi nada. E quem tiver também, tô aqui um exemplo, né? Porque é muito louco, quando você descobre que você tem um câncer, você fica... No começo eu sempre fui muito desligadão. Quando alguém falou pra mim, cara, você chegou a ler o seu... Na época foi minha ex-namorada, ela falou, você leu o exame? Eu falei, eu li, tem uns negócios positivos aí, um monte de coisa positiva. Ela falou, mas você leu no final? Eu falei, eu li, mas... Ela falou, você tem um câncer. Daí eu falei... Você não tinha se ligado, assim. Puta merda, né? E aí foi muito louco, porque acho que a gente tava almoçando, jantando, não lembro direito, e ela tem na família médicos na família, e ela me escreveu. Daí eu falei, mas eu vou depois, sabe? Aquela coisa assim, tipo, tem trabalho, tem tudo. Ela falou, olha o que ele falou. Tudo em caixa alta, assim, ele tem que procurar um oncologista urgente. É porque a gente, não sei, né? Eu lembro nessa época, tem alguns tipos de câncer que você não sente, né? Uma coisa... porque você não tinha muitos sintomas, eu quero dizer. Você não tem. Você estava bem disposto, estava trabalhando. O lance do câncer, o fundo é assim, por isso que é uma doença complicadíssima, porque é uma transformação da sua célula e a sua célula é você. Uhum. Então é tipo assim, é como se uma célula tá lá, todas elas juntinhas, aí uma resolve ser punk. Ela vai botar o cabelo com moicano, uns negócios cheios de prego, e ela encosta na outra e fala assim, amigo, você é igual a eu. Vai convertendo. E ela vai convertendo. E aí essas duas convertem mais duas, que são 4. O quarto converte 8. E aí vai. E esse tipo que eu tenho é um tipo T, é cutâneo. Então ela aparece no corpo como se fosse uma espinha, só que ela cresce assim, de uma forma muito rápida.
muito rápida. Então, aquele que o médico falou é altamente agressivo e se tá dentro do seu corpo, ela vai fazer assim, ó, bum, 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 e a gente vai descobrir quando tá grande. Então, né, você tem que fazer um tratamento. Então, e aí que eu entro para essa parte dos investimentos. Na verdade, ainda não entrei, né, porque eu fui na médica, tudo mais, fiz a radioterapia no local. E aí ela fala assim, olha, a gente talvez tenha que ir para quimioterapia, porque começou a aparecer em outros lugares. Já era o primeiro sinal que já tá pelo corpo, porque é sistema linfático mesmo, né? Não tem... Espalha mais fácil. Vai embora, beleza. E aí vem aquela preocupação, né? Falou, bom, eu tenho que me focar agora nisso. Eu tava numa cabeça de trabalho muito louca. Você é fotógrafo autônomo. Autônomo, você assim, tem que... Sabe uma coisa que eu até converso muito com alguns amigos que trabalham CLT, trabalham em empresa? A gente que é autônomo, que é freela e tudo, a gente não... Você tem um trabalho, você não pode apresentar um atestado médico, assim. Você não fala assim, hoje eu não vou. Você não tem esse direito, a gente pode chamar assim, sim, né? Sim. Mas o nosso senso de responsabilidade é que quem trabalha, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui dos fotógrafos. A gente tem uma equipe, né? Vários freelas. Nós somos 5 ou 6, né? Cinco. Que são os japas e nós dois. E a gente tem essa cumplicidade, tipo assim, porque não é... O imprevisto que pode acontecer não é só... Nossa, o cara teve câncer, ele vai ter que fazer um tratamento super longo e agressivo. Não, pode ser... Não, hoje quebrou o carro, sei lá, alguém da família tá tendo que acudir alguém... Qualquer coisa. E aí você não deixa de atender o teu cliente. Então você acha formas de você sempre atender aquilo. Mas a tua história já foi um pouco mais rápida, porque não era uma diária. Você falou, não, eu vou ter que parar. Eu tive que parar, eu vou ter que parar por 6 meses para fazer quimioterapia. E é legal você lembrar isso, eu quero até agradecer, uma família fotógrafos ali. Quem? Os japa. Fala o container de japa que caiu em São Paulo. Os freelas, né? Como é que é no grupo? Os freelas da puta. A galera dos freelas que, eles me apoiaram absurdo. Falaram, cara, a gente, né, tá junto aí todo mundo. E, foi muito legal o apoio de todos vocês. Quem? Agradeço. Fala o nome dos Jeg aí. Suga, meu irmãozão aqui, ó. É o irmão mais velho de todos. O Shiba, Dodô Matsunaga, Shiba faixa preta e Marquito. E Andrezão. É a turma. Nós somos os únicos não orientais. O Sugio. É tudo da linha Fuji ali, né? Tudo. E irmãos, valeu. E aí, bom, vamos lá pra história. E aí, a minha médica minha hemato falou, André, se prepara porque você vai ter que parar de trabalhar. Então, vou fazer aqui um pedido e você vai pra Caixa, né? Você vai pro INSS solicitar uma grana pra poder... Como se fosse o... Como é que chama? Não, o seguro-desemprego quando tá desempregado, mas tem licença, né? Sei lá. Uma licença médica, alguma coisa assim, como se fosse mais ou menos isso. E aí eu falei, né, cara, eu tenho tanta conta para pagar, né? Tenho os filhos, tenho um monte de coisa, e agora, né? Daí eu falei, bom, vamos lá, né? Vambora, vou fazer. E aí, ela fez a solicitação e eu fui lá e dei a entrada. E a entrada era um salário mínimo. É um salário mínimo, né? Tem muita gente que vive com isso, mas dentro dos padrões do que eu estava vivendo, não cobria. Não estava cobrindo, né? Então, falei, eu fui pego de surpresa. Essa é a história, né? Foi o acontecimento do momento. Fui pego de surpresa com uma renda menor agora, né? E aí, eu falei... E vamos só também fazer um parêntese, porque óbvio eu te conheço, né? E a gente sabe, tem a questão prática do trabalho, porque é um trabalho que traz tudo, né? Você tá ativo, de repente você vai parar de trabalhar. Sim. Tem a questão da grana e a família, né? Os seus filhos e todo mundo. Então, sim, não é só a questão do... Tem, né? Tipo, é o valor, né? O valor ali do que o INSS ia te pagar não cobriria aquilo. Porque é legal. Pelo carinho, pelo cuidado, eu tava coberto. Isso é bacana. Eu tava bem assessorado e tudo mais. Mas faltou a parte os boletos, as contas. O mundo não para, não né? ia mudar. Aquilo não ia mudar. Então, eu tinha um suporte inteiro de um lado emocional, de um lado afetivo. Eu tinha todo esse suporte, mas, cara, a conta, o boleto que chega na sua casa não quer saber se você tá doente ou não.
Ele não tem... Dane-se, meu amigo, eu preciso do dinheiro, eu quero que você pague. Não tinha como ligar pra empresa e falar, amigo, você não pode segurar por enquanto. O cara falou, não, cancela, entendeu? Não tem. E aí eu falei, esse lado eu tenho que resolver. E aí foi onde eu liguei pra minha contadora, Eliane, tudo bom? Oi. Foi ela que me colocou nesse caminho. Eu falei esses dias pra ela isso daí, foi muito legal. E eu liguei pra ela e falei assim, e aí, como é que eu faço? Né? Contei a história pra ela, descobri um câncer. Ela, pô, caramba, e agora? Não sei o quê. E eu falei, então, eu preciso ver o lance da Caixa. E ela falou assim, você teria que aumentar a contribuição pra poder chegar num teto. E aí a gente conversou, eu falei, mas beleza, e ela foi me mostrando o caminho, falou, só que talvez você já está próximo de se aposentar, porque você trabalha muito cedo, e talvez você não alcance o teto. Eu falei, legal, e até aí beleza, eu falei, bom, qualquer coisa eu contribuo mais. Eu falei, mas e aí se essa grana, de repente eu morrer? Daí ela falou assim, se você não for casado, vai tudo pro governo, esse dinheiro... Porque não vai para os filhos, né? Não. Só vai para militar, né? Essa coisa toda. É verdade. No caso da gente, não vai, né? Tô por fora. Então, aí eu falei... Assim, a história do militar eu sei que tem, já tá rolando uma polêmica aí. Tem até uma polêmica aí também. Mas não vai. E aí eu falei, mas como assim, né? A gente contribui a vida inteira. E eu não vou poder nem ajudar meus filhos depois, né? Porque... E aí... eu não tava casado nem nada, mas... E aí eu falei assim, eu já tava com um pezinho, porque todo mundo falava sobre o Tesouro Direto. E eu direto ficava, como é que é? Procrastinando. Isso aí. Eu ficava enrolando para saber sobre Tesouro Direto. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pesquisar sobre tudo isso. Como investir. E aí foi muito louco, porque eu comecei o tratamento de quimioterapia e eu ia pro ambulatório, e enquanto fazia lá a infusão, me conectava na máquina, eu usava o Portocad e tudo mais, e enquanto eu estava lá com a infusão, eu estava com o celular, ou com o computador, e ficava estudando, assistindo vídeos no YouTube, como investir melhor. Quem que você viu naquela época? A primeira foi a Natália Arcuri, do Me Poupe. Eu maratonei, Nath... Netflix. Muito obrigado. Você fez a Netflix? Me colocou... foi uma Netflix. ela fez as Eu maratonei, cara. Assim, eu assistia um na cola do outro, Eu sabia dos que eu já tinha assistido, porque eu dava o like. Então, quando eu olhava com o like, eu falei, mas isso aqui eu já assisti. Já fica a dica aí, deixa o like aí pra você não ver isso aqui. Pra você não ver de novo, Então, eu direto, maratonei, assim, muito legal. Comecei a assistir outros, né, e tudo mais. E fui... entendendo de renda fixa, sobre o que era um CDB, o que era uma DI, o que era um CDI, o que era... LCA, comecei a pegar todo tipo de informação. Você sabe que eu lembro até da minha experiência, que quando eu tinha também dinheiro na poupança, e quando eu falei assim, próximo passo, todo mundo falava assim, não, Tesouro Direto é seguro, você investe pelo Tesouro Direto. E eu vi aquele monte de opções com aquela sopa de letrinhas. O Tesouro IPCA, o Tesouro Selic, o Tesouro pré-fixado, pós-fixado. E aí, na minha cabeça, eu achava assim... E até uma época que a poupança ainda rendia alguma coisa, né? Foi até 2012, ainda rendia mais ou menos. Só que eu lembrava que... eu nunca parei para fazer a conta. Mas eu lembro que a porcentagem da rentabilidade era maior, mas aí imposto de renda regressivo de 25% até 15%. E aí eu vi aquelas regras e eu falava assim, era uma barreira. E aí, aí foi exatamente isso. Até então, eu nunca tinha... Eu falei assim, não, agora eu vou parar, porque se eu sei, assim que eu tenho certeza, como qualquer um aqui que estiver ouvindo, se você parar e falar assim, deixa eu assistir um vídeo, deixa eu ler alguma coisa, você vai entender. Vai. Parece difícil, mas não é. E é doido, sabe o que eu achava da poupança? Era tipo assim, eu coloco 50 mil lá, eu botei 10 mil. Aí rendeu tanto, eu tenho que pagar imposto. Um exemplo, aqui na poupança não tem, mas eu achava assim que os investimentos, se eu colocasse o dinheiro lá, e aí rendeu, então eu coloquei 10 mil, cobra 15%. Eu achava que era sobre os 10 mil, eu não sabia que era sobre os rendimentos. Cara, era uma coisa tão básica. Tão besta, né? Tão básica. Mas é porque a gente não sabe, porque não tem educação. Não teve educação. E eu fui vendo essas coisas e falei, também. Cara, como é que pode? Mas, cara, eu quero saber o seguinte. Beleza, você maratonou Natália Arcuri, aprendeu o tesouro. Eu quero saber em que momento dessa jornada, do seu tratamento, você saiu da teoria e falou assim,
Tá bom, vou começar. E como é que você começou? Qual foi o primeiro Então, movimento? Já em 2017, quando vendo os vídeos da Natália, eu comecei a já mudar a chavinha. Então foi muito legal, porque eu comecei a ver lá a moto. A moto tá parada. E aí eu tenho uma scooter. Eu ando mais com a scooter do que com a moto. Tudo bem, a moto me dá um prazer que é uma coisa única. Legal. Só que a moto tá lá parada. Aí, eu com o tratamento, aquela coisa toda, vou pegar a moto. Peguei a moto, aí, pum, bobina. Bobina, 750 pau pra pagar a bobina. Pra poder vender? Pra poder fazer ela pegar. Então eu tive que comprar uma bobina pra poder fazer ela pegar, porque ela tava parada. Sim. Aí, vou trocar pneu. Pneu, mais 750. Falei, eu tô gastando dinheiro em cima de algo. Aí é que, como eu tinha a educação financeira dos vídeos que eu tinha assistido, eu falei, cara, isso não é um ativo, isso é um passivo. Porque tá me levando dinheiro. E eu não tô usando, né? E eu não tô usando. Fora se você pagar seguro, IPVA, licenciamento. Exatamente. Falei, quer saber? Vou vender a moto e vou investir. Então eu peguei a moto e já comecei a diversificar. Então botei em CDB, botei no LCI e fui investindo dentro da renda fixa. Mas eu não fazia coisas longas, eu não ia para... Era coisa assim de 1 ano e meio, 6 meses. Isso daqui de 2 anos rende mais. Botei num de 2 anos. Mas eu diversifiquei dentro da renda fixa. Então esse foi o primeiro movimento. Foi o primeiro movimento. E foi Você muito abriu importante. a conta ali na corretora. Abri a conta na corretora. Na época foi na... Pode falar que é a Easy, que tem, a Easy Invest. Claro, pode. Porque a Natália falava muito bem da Easy Invest e tudo mais, então eu me senti seguro. E mesmo assim ela me deu um toque que eu achei muito legal nos vídeos dela, que ela falava, você entra lá na B3 e você vai ter uma lista das corretoras que são credenciadas, habilitadas, é algo seguro para você pôr o seu dinheiro. E aí, como ela também já falava da Easy, eu entrei lá para ver se era mesmo, vi que tinha lá tudo mais, era da Easy, eu entrei na Easy, beleza. Bacana. E foi legal porque eu diversifiquei tudo em renda fixa. Vendi o carro, comprei um carro menor. E com a diferença você aproveitou para investir? Com a diferença ali, então, legal, eu tenho dinheiro. E foi legal porque, assim, como para mim o seguro era ter um carro e uma moto como dinheiro, então eu falei, legal, eu tenho um dinheirinho para começar. Então eu fui lá, vendi tudo e comecei a distribuir. Fala. Não, vai falar, porque já estou tirando conclusões aqui. Mas então, aí legal, aí foi bacana, porque daí eu fiz o tratamento e os trabalhos voltaram, e isso entrar dinheiro em caixa também, e aí eu falei, bom, tá legal, mas aí eu sempre via algumas coisas falando de renda variável. E aquilo me deixava, como será que é essa coisa de renda variável? Porque aumenta o risco, aumenta um monte de coisa. E a primeira barreira para ser quebrada, além da educação, a segunda é o medo, né? Exatamente. É o medo do desconhecido e é o medo de perder, né? Você fala muito isso, né? O medo da gente perder o que a gente tem, porque você trabalhou, batalhou por aquilo. Por isso que a importância de começar devagar e aos poucos. Porque se você já tem, você falou, você já tinha uma grana ali e queria dar o próximo passo, se você já vai com muita sede ao pote, sem muito conhecimento e muita informação... Exatamente. E aí foi legal, porque eu falei, bom, legal, se eu aprendi com renda variável através dos vídeos, eu vou ver como é que... A renda fixa através dos vídeos, eu vou começar a ver uns vídeos de renda variável. Então eu fui pegando a informação e foi muito legal porque, assim, como eu já tinha entrado para a renda fixa, eu me senti mais seguro. Então foi legal porque 2, 3 vídeos depois, eu já olhei na corretora que tinha renda variável, que eu podia comprar ações ali. E aí foi bacana, porque eu fiquei com medo de já entrar em umas ações e entrei numa ETF, que foi a Small 11. E aí foi muito legal, porque eu peguei o dinheiro, coloquei lá e, começou a dar um rendimento bem maior. E aí o bichinho picou de vez, assim, né? Foi muito louco, porque entrou... Nossa, eu tô ganhando muito mais do que eu ganhava na renda fixa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta ainda, um passo atrás. Você falou, você começou ali na renda fixa e você já colocou uma grana... E ali você já estava tratando como se fosse a sua reserva de emergência? Então, não. É que tá legal. Porque assim, eu tinha um CDB de liquidez diária que começou a ser a minha reserva de emergência. E o restante das rendas fixas que eu tinha, os LCI, os CDBs de longo prazo, era essa ideia. Então, não, isso daqui é para o meu futuro. Então, eu estava tratando a renda fixa de distância como sendo uma renda variável. Claro. Né? Então... É que nem a gente fez das gavetinhas. Eu coloquei lá um CDB de 2 anos lá na última gaveta. Aí o card.
O card em cima. Assiste aí, bem legal. E aí foi muito louco, porque, cara, quando eu vi a ação na bolsa, aquele ETF, aquele único ETF que eu tinha ali bombando, eu falei assim, cara, isso daqui é muito legal. Quero ver isso daqui melhor. Eu acho que chama um pouco a atenção, né? Essa coisa dos ganhos, né? Mas... E é um incentivo. É um incentivo. Eu acho que assim, talvez eu tenha dado a sorte dele estar subindo. E ele está subindo bem. Porque aquilo me fez abrir os olhos para renda fixa, para renda variável. E aí foi legal, porque daí eu falei, mano, qual que é a melhor? E a minha ideia era essa. Eu vou ver vídeo e ver quem fala da melhor. Até então, eu não sabia ainda de análise fundamentalista, não sabia de análise técnica, não sabia de nada. Eu estava colocando o pezinho. Por isso que a gente fala sempre aqui, bota o pezinho e depois estuda. E foi o que eu fiz. Vai com pouco, porque você se obriga a estudar, né? E aí era muito louco, porque assim, quase todos os vídeos que eu abria relacionado à renda variável, ou falava de Magalu, mas tipo Magalu, fica esperto, tarará, mas falava muito de Itaúsa. Itaúsa, como holding. Famosa. Todo mundo tem praticamente quem o valor para comprar da ação. É um valor barato, né? O valor é incrível, custo, né? E o custo é acessível por ser R$10, né? Mas beleza. Então, eu fui lá e falei, não, eu vou ter uma ETF e eu vou ter uma ação de Itaúsa. Comprei um pouquinho de Itaúsa e fiquei olhando ali os movimentos. E, cara, aquilo foi abrindo a minha cabeça, assim, e eu falei, vou estudar bem. Fundamentalista, acho que é legal? Vou pro fundamentalismo ali, tá? E aí comecei a abrir. Então eu peguei mesmo, como eu já tinha Itaúsa e eu tinha comprado, entrei em Itaúsa e comecei a destrinchar ela. Quem que é Itaúsa? Quantos por cento tem? É uma holding? Então, quem tá a porcentagem de Itaú? Quem tá a Duratex? Quem tá a porcentagem de cada empresa? E falei assim, bacana, o que as empresas fazem? E dei uma pincelada. E falei, agora eu vou ver uma outra empresa. E aí, fui para outra empresa. Você já criou essa lógica, né? Como é que eu vou descobrir o que ela faz? E o mais legal é que eu descobri que se eu colocasse lá o nome do ticker, tinha sempre alguém falando a respeito. E então eu continuava estudando sobre isso também. Então, o que eu achei... É legal ouvir de quem é mais experiente, quem estudou isso, né? Sim. Por isso que eu acho que o YouTube E não significava que eu ia investir, mas significava, se eu ouvir a respeito daquilo, eu vou... Não, mas você consegue ajudar a ter elementos para você mesmo fazer a sua pesquisa. Sim. E saber se aquilo é interessante para você. Sim. E é legal porque daí, dentro dos influencers, eu comecei a descobrir as ferramentas. Então é muito legal, Trade Map, eu comecei a ver como é que funciona e baixei no celular. Cara, tá tudo muito na mão, assim. E é bacana porque eu prestava atenção no smartphone como uma forma de comunicação e tudo mais. Mas eu comecei a ver que eu podia ter tudo ali na palma da mão. Desde as informações das empresas, até mesmo as corretoras, o banco, tinha tudo ali dentro, cara. É fácil, né? Informação abundante. Abundante mesmo. E aí foi muito legal. E aí é legal porque você começa a entrar num mundo que você quer mais. No meu caso, eu queria mais. Então, eu comecei a acompanhar e começaram a falar sobre... mas você tem que se diversificar também em outra moeda. Outra moeda, para mim, o que era? Investir nos Estados Unidos. E aí, de repente, alguém fala assim, é muito fácil você investir nos Estados Unidos. Aí eu falei, esse vídeo me chamou a atenção, deixa eu entrar aqui. Aí eu fui ver, cara, é muito fácil mesmo. Mas ficava com aquele medinho de novo. Mas e aí, qual empresa comprar? Aqui a gente tem 400 e pouca, lá tem 5.000 empresas. Qual que eu vou comprar? Então, eu comecei a também a me abrir para entender quais poderiam ser as empresas de futuro, de crescimento, quais as que já têm, quais as que pagam mais dividendos. E comecei a me aprofundar mais. E aí, você vai e me mostra criptomoeda. Aí ferrou, né? Aí ferrou. Aí pega pelo tornozelo e chacoalha tudo de novo. Muito bacana. E esse é um caminho, assim. Mas então é legal porque a gente já falou isso algumas vezes, que a jornada do investidor é um pouco isso, né? Você vai saindo do menos arriscado, ou seja, do mais básico, e se você vai se interessando, você vai diversificando. Você pode passar a sua vida inteira só na renda fixa, só no tesouro. Sim. Só na poupança acho que eu não recomendo, porque o tesouro é tão simples quanto
e vai render sempre um pouquinho a mais. Né? Os CDBs de bancos também, às vezes, hoje no aplicativo é fácil, você deixa o dinheiro ali no Nubank, no RDB do Nubank, no CDB do Banco Inter, tem vários, assim, no próprio aplicativo, o C6 tem também, e já são opções um pouquinho melhor que a poupança, você está um pouquinho, já tá tendo uma rentabilidade um pouco melhor, proteger o seu patrimônio, Sim. seu poder de compra ao longo do tempo. Então, se você não quer se dar o trabalho de estudar, de entender, você tem esses produtos como os fundos multimercados, onde empresas, especialistas fazem essa gestão do seu dinheiro. Tem os ETFs, que às vezes uma cota de ETF você já está diversificado em vários mercados ou em várias empresas. Então você tem soluções também que simplificam a vida do investidor, mesmo nos investimentos em bolsa, que a gente tem essa visão que é um pouco mais cabeludo, né? Sim. E não é tão complicado. Porque a gente até já falou sobre isso. Às vezes você é cliente daquela empresa. Então, pô, se você já conhece o serviço, o produto que ela oferece, você já gosta, já é um bom indício que se você quiser ser acionista daquela empresa, tá num bom caminho. Sim, com certeza. E tio, uma coisa louca que eu queria até falar, é muito louco, porque parece que as coisas acontecem no momento certo, né? Então é muito louco porque com isso de ter a reserva de emergência, né, e aprender a esse caso, no caso da reserva de emergência, tudo bem, eu não sei como seria agora, assim, né? Então, eu fiz uma distribuição legal, né? E o legal foi, quando veio a pandemia, eu me senti seguro. Engraçado, né, cara? Quando a gente fala da reserva de emergência... Nem falar esse nome pandemia, porque no YouTube ele dá um... Já era. Puta, coloca o pi depois. O robozinho, ó, presta atenção. Acho que é só pra quem monetiza. Ah, é? Ah, então beleza. Então... Mas uma coisa que é legal é que quando chegou a primeira emergência, você não tinha sua reserva pronta. Você falou, você tinha alguns bens que eram bens passivos e que você se desfez e foi o gatilho para você estudar. Exatamente. E aí você construiu ao longo desses 3, 4 anos desde do tratamento, 5, foi em 2019, né? 4 anos. Foram, 2016, 17, 18, 19, 20. Quase 4 anos. Então você se preparou e você esperava que você ia ter um câncer? Que você ia ter que parar? De jeito nenhum, cara. Beleza. De jeito nenhum. Aí você se tratou, né? Conseguiu passar por essa. O que foi bom, porque a gente vive numa loucura e às vezes a gente para, né? A vida dá aquela freada e você usou aquele tempo, você teve esse estalo, por quê? Porque o INSS não ia te pagar nada, e você falou assim, aí você viu um vídeo que te chamou a atenção e você não saiu nunca mais. Aí o que acontece? 4 anos depois... Vem a pandemia. Uma outra emergência que atingiu todo mundo. Não foi só o tio, não. Sim, então, isso que é muito louco, né? E aí você tá preparado, olha a diferença de... que tudo bem, na minha opinião, você foi um cara que levou não só a doença, mas isso de se reinventar de uma maneira muito legal. Por quê? Eu acho que muita gente que tá assistindo fala assim... Lembra que eu falei no começo do programa? Eu sou velho demais. Ou eu não juntei dinheiro, eu tenho umas, sabe, tem carro parado, não sei o que, mas não tenho dinheiro guardado, não tenho nada. E não é a idade. Não. É o hábito, é a mentalidade. É você parar e falar assim, tá, se eu tiver uma emergência, se você tem filhos, o que você quer, né? Você quer prover se acontece alguma coisa comigo, o que eu posso fazer? Às vezes o gatilho é esse. E não tem idade certa. Não tem o tempo certo. O tempo certo, a gente fala, o melhor dia para ter começado era ontem, o segundo melhor dia é hoje. Exatamente. Então, se você acha que o bonde já passou, não. Com certeza, se você não tem filhos, tem alguém na sua família, outras gerações mais jovens, você tem um sobrinho, tem alguém. Então você pode estar construindo alguma coisa que você vai garantir o seu futuro e que você pode, inclusive, dar o exemplo, né? Para os outros. Exatamente. Você tem filhos e tudo. Passar o conhecimento para eles, cara, é até melhor do que passar só a grana, né? Passar só... Não, olha, esse daqui é importante, ó. Você pensar no futuro dessa maneira, né? E criar esse hábito. O hábito eu acho que é o mais importante ali. E é muito legal, você falou, porque eu vi muita importância disso quando a gente fez a live com o Gui das 7 dígitos.
Só que, né, eu caía, levantava e tudo mais, né? Mas teve um período ali que eu consegui falar um pouquinho da minha história e eu achei muito legal que o Gui depois falou. Ele falou, cara, a minha mãe escutou sua história e ela falou assim, que legal, eu vou começar a investir. Tipo, justamente por isso, não tem uma idade pra você Porque começar. ela vê o Gui tem uns 20 e poucos, 23, 24 anos. E aí a mãe vê o filho, pô, legal, jovem, tá no começo da vida, no começo da carreira e tudo. Ah, legal. Mas de repente você não para pra pensar que não, eu posso fazer. É claro que a estratégia é outra. Quem tem o tempo longo ao seu favor, no caso o Gui, é uma estratégia. Tem o melhor ativo do mundo. Passou né? dos 30 é outra, passou dos 40 é outra, passou dos 50 é outra, passou dos 60 é outra. Mas sempre é hora de começar. Sempre é hora de começar. E eu achei legal por isso. Porque quando ele falou, eu falei, que legal, fiquei feliz de ser um exemplo pra mãe dele. E falei, pô, acho que é legal isso, né? Acho que é gostoso quando a gente é um exemplo pra alguém começar. E eu espero isso. Assim. E você sabe que tem coisas muito legais, porque quando você vê aquilo ganhando forma, ganhando corpo, e você vê aquilo crescendo, te gerando dividendo, gerando os aluguéis, ou a valorização das ações, e você, além disso, você ainda é ativo, está trabalhando, ainda está ganhando uma grana, você fala assim... não tem coisa melhor do que falar assim, eu não dependo mais do governo. Acho que é o primeiro passo, né? Se você já não depender mais daquele INSS safado que você ia receber. A segunda parte, que eu não tenho filhos, mas eu imagino que talvez para alguns pais seja um tabu, é falar assim, poxa, não juntei nada, vou me aposentar ou já tá aposentado, e depende dos filhos. E eu tenho certeza que quem tem filho fala assim, eu não quero ser um fardo para a família. Então... Você ser mais velho e ser independente do governo, dos filhos e tudo, e ainda dar o exemplo para os filhos, né? Sim, importantíssimo. E poder ter essa troca, eu acho muito legal. Você fala muito, todo mundo fala isso, né? Que a educação financeira é libertador, né? É uma coisa libertadora porque realmente você se sente mais tranquilo no dia a dia para trabalhar, né? Quer dizer que você não passa aperto? Não quer dizer isso. Quer dizer que eu não passo aperto? Não, eu passo aperto. Te passa, normal, pô. Como todo mundo. Só que aquele primeiro passinho ali, você vai construindo ali de 50 em 50 reais, 100 em 100 reais, reserva de emergência. Quando você vê aquilo, né? A gente tem que ser muito agradecido. E quando chegou a pandemia, a gente estava pronto, mas como a gente falou, a regra da reserva de emergência de 6 a 12 meses. Aí então você fala, pô, beleza. Quando surgiu a pandemia, não, em 2, 3 meses tá tudo resolvido. E nós estamos indo quase, é 1 ano e meio já, né? Então você fala, que reserva de emergência que resiste a uma coisa tão longa? Claro que aqui no Brasil, principalmente, acho que nenhum país fechou durante 1 ano e meio. Sim. Então, minimamente, as pessoas... Né, sei que tem muita gente desempregada, tem gente que recebeu auxílio e tudo mais, mas a gente foi obrigado a olhar com mais cuidado para as finanças. Sim. E o nosso setor sofreu muito, né? O nosso setor foi o primeiro que parou e vai ser o último a voltar, porque eventos, né? E em eventos grandes, com muita gente, vai evento ser corporativo, né? Então a gente recebeu a bomba assim, meio opa. Mas o legal foi isso, eu senti um pouco seguro e falei, bom, legal, eu tenho uma reserva aqui, eu vou conseguir movimentar ela de uma... E se tem uma coisa... A reserva de emergência é para cobrir imprevistos. E se tem a única certeza, as 3 certezas do mundo, né? Que é morte, os impostos e os imprevistos. Você só não sabe quando que vão acontecer. Aliás, os impostos a gente sabe quando que vai receber. Agora, morrer e imprevisto a gente não sabe. Então, se a gente estiver minimamente preparado... Ou a gente está bem coberto, ou a gente tem um tempo para se reinventar, para tentar diferente, para tentar uma coisa nova. Teve tanta gente que não pôde mais trabalhar, começou a fazer coisa desde casa, começou a vender coisa na internet, começou a criar conteúdo. A B13 nasceu na pandemia. Sim. A gente não ganha dinheiro aqui, mas foi uma válvula de escape e que... Justamente pensando em ajudar. Justamente pensando em falar, vamos passar essas informações pra frente e ajudar as pessoas, porque... A gente já gostava muito desse assunto. Sim. Mas a gente não teria feito isso se a gente não tivesse tido tempo de falar assim, a vida parou. E aí o que a gente faz? Vamos fazer Instagram. Vamos fazer podcast. Vamos colocar a cara no YouTube, no Facebook. E aí, estamos aqui. Estamos aqui. E se um dia isso aqui for alguma forma de a gente gerar uma receita extra, que legal. Enquanto não for, é um hobby entre 2 amigos, a gente se diverte fazendo. E a gente vai deixar guardado para os registros futuros. A gente mostrou que a gente passou aqui pela Terra. Vai ficar nos anais da B13, eu adoro essa palavra. Poxa.
Vai jogar na nuvem, vai ficar lá Vai ficar na nuvem. Porque ele é muito legal, né? Então, se você se identificou com a história do tio, você já passou por alguma dificuldade de saúde, se você passou a vida inteira achando que estava cuidando bem do seu dinheiro, comprando carro, comprando móvel, gastando sem se preocupar com o futuro, nunca é tarde. Nunca é tarde. Lembrando que tem muita gente especialista aqui no YouTube que vão te ensinar tudo. A parte técnica, a parte fundamentalista. E tudo de graça. Tudo Olha de que legal. graça. É melhor. É só clicar e pum. Mas nem isso. Eu falei assim, além dos especialistas, tem gente que a gente não é especialista. A gente só estudou e tá contando a nossa experiência. Hoje foi dia do tio aqui brilhar, além da careca, brilhar aqui no episódio pra contar a história dele. Por quê? Tomou um baita de uma rasteira. Ai, vixe, Problema de saúde, né? Você imagina a família, os amigos, a preocupação. E hoje tá aqui, inteirão, bonitão. É, mais ou menos. A única coisa que não pode dar desculpa... Tem umas coisas falhando. Tem a garganta, não pode falar que ficou careca por causa do tratamento. Bem. Já era careca antes. Já era. Mas então, tio, obrigado por você embarcar nessa comigo. Você é meu irmão. É um prazer, estamos aqui. Cara, é meu irmão de sangue já, pô. A gente já trocou, já trocamos muita coisa, já veio muita coisa junto. Muito bom. Nos conhecemos através do trabalho e o trabalho nos proporciona isso, né? Grandes amizades, grandes parcerias. Irmandades, parcerias. E, cara, boas. Dois fotógrafos, de repente, do nada, a gente tava num trabalho, falou alguma coisa de ação, né? Eu fui em vista, você investe? Foi muito engraçado. E foi tipo, aí depois 1 ano e meio, 2 anos depois, estamos aqui fazendo papel de bobo. Não, uma alegria. Obrigado por você. E agora quero ouvir sua história, hein? Agora? Daqui a pouco. Na sequência. Então, beleza. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E se você quer saber mais sobre a história do tio, deixa nos comentários. No comentário. A gente vai fazer aqui Se acha que pode ajudar alguém, compartilha. Ativa o sininho. Falou direito. Falei, né? Você viu que já falei outra coisa errada, né? Mas ativa o sininho, deixa o like. Deixa o like. Não dá pra dar dislike num episódio como esse. E deixa seu comentário aí. O like, ele tem duas coisas legais. Uma coisa que a gente fica feliz. Outra coisa que você já sabe que você assistiu o vídeo. Então. Bem legal. Então tá. Um grande abraço. Até a próxima. Fumos. Eu esqueci de falar, sabe o quê? Que eu comecei a vender tudo quando eu descobri a renda variável. Aí eu olhava tudo que tava parado lá, banco da moto que eu não usava, eu vou vender. Não sei o que, paralama, não sei o que, vou vender. Eu era o rei do LX. Aí, tá vendo? Fica a dica. Eu não cortei aqui, tá gravando. Você não esqueceu de falar. Agora sim! Um grande abraço e tchau. Esqueceu alguma coisa? Não, a memória falhando, né, tio? A idade. 50 anos. Dá pra investir? Dá. Pra lembrar das coisas já não dá tanto. Não, tenho... Corta. Tchau.